contagia, dance e louve. Sem cessar até ele voltar, dance e louve. Até eu morrer, até renascer, em Cristo louve. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Juntamente comigo. Espero que você esteja bem, cheio da presença de Deus, amém? Disposto a entregar a Ele o melhor louvor, a melhor adoração do seu coração. Eu convido você a levantar as suas mãos desde o início deste culto, para entregar a sua vida diante do altar de Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, a começar a bendizer ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito na sua vida. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E nós precisamos nos lembrar desde o início deste culto o motivo pelo qual levantamos as nossas mãos, o motivo pelo qual abrimos a nossa boca, o motivo pelo qual declaramos o senhorio dele sobre as nossas vidas. Comece a bendizer ao Senhor, comece a glorificá-lo, comece a exaltá-lo. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como a tua igreja reunida. Estamos aqui, Senhor, levantando as mãos porque sabemos que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. É pelo Senhor que estamos aqui. É para Ti que temos que entregar a nossa adoração, o nosso melhor louvor. É para o Senhor que temos que entregar a nossa casa, a nossa família. É para o Senhor que nós nos dispomos a abrir a boca e declarar: Tu és o nosso Deus e não existe nenhum outro além de Ti. Nós colocamos, Pai, diante do Senhor o culto desta noite. Pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito se mova com liberdade neste lugar. Se mova para curar, se mova para restaurar vidas. Se mova, Senhor, para tocar corações feridos. Se mova, Pai, para trazer impacto e mudança de vida sobre cada um que entrar aqui nesta noite. Nós, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti
cada canção ministrada neste altar. Colocamos diante do Senhor a palavra que será ministrada e declaramos: tudo é para ti, Pai. É para o Senhor que nós entregamos todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. Nós exaltamos o teu nome hoje, todo sempre. Aleluia! Aleluia! Vamos exaltar o nosso Deus essa noite com alegria de todo o nosso coração. Vem, Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te encontrar pra juntos te adorar com devoção. Tu mereces o louvor que ouve-se hoje aqui. Tu és o único. Vem, vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te ofertar a gratidão que flui de nossas almas. E nós alçamos nossa voz com brado de louvor que explode em nossos corações. Vem
Aleluia, aplauda mais forte ao Senhor nessa noite. Aleluia. O Senhor está à procura nessa noite de verdadeiros adoradores, de profetas disponíveis que digam: eis-me aqui, Senhor. Será que você é esse profeta nessa noite? Vamos louvar a Ele. Rodeado de glória, és adorar. 24 horas os serafins incansavelmente. Aleluia. E um homem tão falho, e em puros lábios o que um Deus não pode. Assim viu de importante em mim. Peça a Ele. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Eis-me aqui, diga a Ele.
pode dar o melhor aplauso. O melhor aplauso. Porque é para Ele. Aleluia. Aleluia. Não há nada melhor que estar na presença do Senhor. Jesus, nós te adoramos. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero não vim atrás de bênçãos. Jesus não deve estar para mim, mas o que tu pode fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente. Lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que é o meu sustento. Leva-me ao primeiro amor. Eu abro meu coração pra ti. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim
Boa noite, igreja. Paz do Senhor a todos. Espero que todos estejam bem, amém? Vamos fazer o nosso decreto de 2026, amém? Com a mesma unção, né, que nós já estamos sendo preparados aqui, o ambiente está sendo preparado, amém? Então, vamos ler? 2026 é para nós o ano da presença de Deus. Abrimos o nosso coração para viver tudo o que o Senhor preparou para as nossas vidas. Cremos numa unção profética para este tempo de busca, que alcançará nossa casa, trabalho, projetos e igreja. A presença do Senhor transforma os ambientes através dos seus filhos, toca corações e alcança multidões em nome de Jesus. Pessoas serão curadas, saradas e libertas pelo poder da sua palavra e manifestação do teu Espírito Santo. 2026 é o ano de consagração, de entrega e quebrantamento. Cremos que a presença de Deus revela toda a verdade em nossas vidas. Nada ficará oculto, nada ficará confuso, pois andamos na luz e não em trevas. Cremos que a presença de Deus nos dá discernimento de quem é quem, pessoas, ambientes e conexões. Não seremos vítimas de nenhum engano, golpe ou manipulação. Cremos que a presença de Deus governa as nossas emoções. Não somos dirigidos pelo medo, impulsos e carências. A mão de Deus nos conduz. Tomamos decisões certeiras. Temos conversas transformadoras e alinhamentos profundos. Cremos que a harmonia e paz duradoura em nossos relacionamentos. Não aceitamos nenhuma interferência espiritual, direta ou indireta, que possa nos prejudicar. A presença de Deus nos dá sabedoria para fazer o que precisa ser feito, avançar e gerar resultados. Em 2026, vivemos as nossas maiores conquistas. É o ano das nossas orações atendidas e da realização dos nossos sonhos. Segundo a vontade de Deus, a presença do Senhor fará do seu povo bem-sucedido e Deus estabelecerá o nosso destino, alinhando os nossos caminhos e nos fazendo avançar em dias, semanas, meses e anos. Este é o ano onde plantaremos muito e teremos uma colheita abundantemente para louvor, honra e glória do Senhor, amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Amém? 2026 é o ano da presença. 2026 é o ano da presença. Junto. 2026 é o ano da presença. Juntos vamos tocar o céu. Amém? Glória a Deus. Leão da tribo de Judá deu o seu rugido diante dessa igreja, amém? Receba aí a proteção do alto, o rugido profético daquele que é por nós e nada e ninguém pode ser contra. Você crê nisso? Amém, eu também creio. Estamos ligados aqui e o céu se move em nosso favor, amém, igreja? Glória a Deus. Primeira coisa que eu quero passar para vocês, é só um lembrete, né? Porque eu sei que a família Fé Cristã conhece a agenda, né, desse ministério. E amanhã o que nós temos, a partir das 19h30, toda segunda-feira. Se você não sabe, com certeza só os visitantes que estão aqui pela primeira, segunda ou terceira vez que não sabem, porque os demais sabem, que toda segunda-feira o pastor Everaldo, a pastora Dirce, juntamente com a nossa equipe de intercessores, se reúnem aqui nesse altar, nesse ambiente, nesse prédio, para levantar um grande clamor ao Senhor pela sua família, pela sua vida, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo reino de Deus. E eu quero te convidar a fazer parte
deste exército. Porque no reino de Deus, tudo acontece. O que vem primeiro no reino de Deus? Falar com o Senhor, através da oração. Então, se você precisa gerar algo na sua vida, se você precisa de um milagre, se você precisa ter comunhão com o Senhor, se você precisa ver a sua família sendo salva, se você está precisando de algo que venha da parte do Senhor, a única maneira que você vai realmente mover as mãos de Deus e abrir o céu sobre a sua história é orando, é buscando ao Senhor. Então eu gostaria de convidar você a estar conosco aqui, toda segunda-feira, a partir das 7h30, nós levantamos um clamor aqui. Nós oramos, nós buscamos aquele que vive e estamos certos que ele é digno de dar a resposta àquele que clama. A Bíblia diz assim, ó, clama a mim e responder-te-ei. Então não adianta, igreja, reclamar, murmurar, choramingar, ficar contando, falando dos nossos problemas para as pessoas. O que adianta é assumir esse compromisso de oração com o Senhor e vir orar. Orar por si, orar pela sua família, orar pelo reino de Deus. E se transformar em um verdadeiro adorador e intercessor. Porque a Bíblia fala que o Senhor está à procura de atalaias. Diga comigo isso, o Senhor está à procura de atalaias. Eu gostei muito da música que a Cíntia cantou agora, né? Louvou o Senhor agora. Mas eu tenho até medo de cantar o que ela nos levou à sala do trono para cantar. Alguém prestou atenção no que a Cíntia cantou aqui? Que nós somos chamados para servir. E o Senhor está desse altar convocando a igreja a servi-lo. E se a sua igreja está dizendo que precisa orar, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Porque nós precisamos. Eu sei que muitos querem. Estou todo mundo mandando. Se eu pegar o meu telefone, o telefone do pastor, dos pastores da igreja, é muita petição, pouca busca. E a gente precisa mudar isso, amém? Nós precisamos ser conhecidos por uma igreja que busca. Que busca. A nossa igreja tem essa característica. Sabia? Desde sempre ela foi gerada pela intercessão, pela busca ao Senhor. Então eu quero te convidar a fazer isso, ok? Outra coisa bem legal que eu quero compartilhar com vocês é que terça-feira, está aí ali, nós vamos ter o nosso culto com as mulheres. Nós vamos nos reunir aqui às 8 horas. Todo mês nós temos feito o nosso culto, essa reunião onde nós mulheres nos reunimos para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor, para ouvir uma palavra específica para esse ambiente, para esse público feminino. Nós nos preparamos, nós oramos, nós estamos buscando de Deus quais são as nossas necessidades para que o Senhor venha nos dirigir, para que o Senhor venha atentar em nosso favor e para que nós também tenhamos essa oportunidade, enquanto mulheres, de juntas entregarmos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Irmãs, eu quero incentivar você a se programar para estar aqui na terça-feira. Porque Jesus está aqui. Amém? E porque Ele tem uma palavra para a sua vida. Às vezes, já se programa. A terça eu não venho. Irmã, abra mão de tudo. Não é isso que também o Adiel cantou? Como é que é? Eu largo tudo para viver o tudo. Será? Então, olha o que a gente está cantando. E será que a gente está praticando o que a gente está cantando? Busca o Senhor em primeiro lugar. Isso é um apelo, Jana? Eu só estou querendo te conduzir aquilo que o Senhor tem preparado para você na terça-feira. Nós estamos orando, nós estamos buscando, e eu quero que você lembre dessa música. Eu largo tudo para viver o tudo. Talvez terça-feira é o dia do tudo na sua vida. E muitas coisas vão acontecer para impedir você de estar aqui. E aí é a sua escolha. Amém? A nossa parte nós estamos fazendo, nós estamos orando, repreendendo Satanás, nós estamos em jejum, nós estamos fazendo tudo o que a gente pode. Mas o que você precisa fazer é você que tem que fazer. Amém? Outra coisa extraordinária, rapidinho agora, pastor. Outra coisa extraordinária é a marcha para Jesus. Tem o vídeo aí, Liedson, rapidinho? Esse é o vídeo ou é só o... Uau! Olha isso!
Vem Espírito Santo. Isso não é obra de homens. E o Senhor nos deu o direito de sermos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos espirituais. A tua palavra fala que se o povo que se chama pelo teu nome se humilhar e orar, o Senhor virá dos altos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. E como o Senhor entrou triunfal em Jerusalém, entra. Que o teu poder se manifeste. Seja um tempo de sinais, prodígios e poderes miraculosos. E aonde colocarmos a planta dos nossos pés, que nós tenhamos vitórias e conquistas. A cada passo que você der aqui, o Senhor vai inaugurar um novo tempo na tua vida. Enche da tua glória. O Brasil te pertence. Que nós entregamos ao Senhor, irmãos, todos os anos eu faço força para estar lá. E não importa se eu estou com 50 anos, com 100, com 200, não importa. O que importa é que o Senhor merece que eu me esforce para estar lá, porque eu acredito que aonde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor vai me dar por herança. E eu piso naquele território junto com o povo de Deus, acreditando na cura da igreja do Senhor Jesus na terra, acreditando na salvação em massa do Brasil para Jesus. Eu creio muito, eu acredito em ato profético, então eu quero te animar, igreja, Ministério Fé Cristã, vai procurar imediatamente a irmã Luciana, a pastora Leisiane, faz a sua inscrição, porque nós só temos 16 vagas em um ônibus. Está acabando as vagas. E eu estou feliz com isso, pastor. Eu quero parabenizar quem está se movendo aqui da nossa igreja. Porque eu ouvi muito assim, eu não vou mais, eu não aguento. Irmãos, todo ano eu coloco a minha camisetinha de marcha e vou lá. Porque eu vi muitas coisas acontecendo nesse lugar. Quando o povo de Deus se reúne, ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, volto a dizer, se você tem um desafio da parte de Deus, vai marchar para Jesus. Vai saquear a terra, o inferno, e entregar vidas para Jesus. Vai declarar que Bragança, que o Brasil, que São Paulo pertence a Jesus. Vai pela fé. E Deus vai fazer a obra. Nós vimos pessoas sendo curadas do câncer aqui da nossa igreja, marchando para Jesus. Nós temos testemunho aqui. Um irmão, ele estava desempregado, ele colocou profeticamente esse pedido dentro do calçado e marchou, tomando posse do milagre. A porta foi aberta sobre a vida dele. Mas o mesmo Deus que opera aqui não opera lá? Irmãos, Deus opera como Ele quer. Fica a dica. Se o Senhor quer o seu sacrifício, se sacrifica porque Ele já fez a parte dele por você. Amém? Deus abençoe! Glória a Deus, que bom vê-los. Deixa eu dar uma olhada geral. Mari já nasceu bebê. Ainda não? Quinta? Tá abençoado, em nome de Jesus, viu? Esse lindo casal que a gente ama. Estou feliz demais de ver a Michele e a Rebeca aqui. Quanta saudade, viu? Que alegria receber você de novo. E todos vocês, filhos lindos do meu coração, os feios não vieram. Eu brinco, tem irmão que fica chateado. Todos são lindos, filho feio não tem pai, é ou não é? Você chega lá no hospital, no berçário, é uma briga. O pai dizendo assim, olha como meu filho é lindo, parece comigo, parece um joelho dobrado. Quando nasce, a criança não parece com ninguém, está toda inchadinha. Mas o pai fica, parece comigo, a mãe diz, parece comigo. Aí eu brinco, falo, filho feio não tem pai. Olha para quem está do seu lado, diga boa noite para ele, boa noite para ela.
dá um sorriso e diga: Deus tem algo muito especial para nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém? A Beth fez aniversário dia desses e a gente gostaria de cumprimentar você, não é? Novo visual, a gente fica muito animado, não é? Com esse up novo, não é? Com essa mudança toda, né? O maridão também fez aniversário há tempos atrás, eu não o vi, fica aqui o nosso carinho. Rosenilde está se recuperando, ela fez uma bariátrica. Deus abençoe a você, querida. O Joaquim quebrou o maxilar, mas está bem. Deus tem feito uma obra linda ali. Um beijo no coração do Joaquim, da Maria e das crianças. Enfim, que alegria vê-los. Eu disse para Jesus, antes do culto começar, eu já estava com saudade de vocês. Tem cabimento Jesus não vir no culto? Não é? A gente fica esperando por Jesus. Diz, Michele. Zé Maria fez aniversário ontem. Que alegria. Que Deus te abençoe. Que dê muita saúde, alegria, paz, prosperidade. Viu? Em nome de Jesus. Não é? É a filhinha da Cíntia, né? Que está no seu colo, né? É isso? É que de longe eu não enxergo muito bem. Não é? Que alegria. Amém. Glória a Deus. Que a bênção do Senhor repouse sobre todos. Nosso querido visitante ali, vizinho do Toninho e da Rose. Rose, você já me colocou em cada uma, Rose. Lembra da última? Nem vou falar, Rose. Deus abençoe. Como que é o nome da família? Só para eu saber. O maridão, Robert, Enzo, Andresa e a Lívia está lá no Ministério Infantil. Legal, legal, legal. Tá joia. Tudo bem, Estevão? Glória a Deus. Cássio. Menino feio. Adriana, querida. Deus abençoe. Que louvor abençoado, hein? Nós tivemos, né? Que louvor abençoado. Estivemos orando também pela Beatriz, que fez uma cesárea. Graças a Deus, deu tudo bem, por conta da pressão que estava alta. 7 meses, graças a Deus, deu tudo certo. Pastora Márcia está bem, que alegria. Um beijo no coração da Fátima também, que está resfriadinha. Dona Iracema também. Deus abençoe a galera desse lado. Tudo bem com vocês? Alguém aí está com sono? Diga amém. Não, tão bem. Tem uns que dormem e eles se perdem nessa hora. Glória a Deus. Amados, deixa eu falar algo para vocês interessante. Eu vou dar um spoiler. O Endel, quando não está viajando por esse Brasilzão, né, Endel? Você estava lá no Rio Grande do Sul? Olha só, ele mandou uma oferta, estava lá no Rio Grande do Sul. Eu louvo a Deus por todos vocês que foram usados para pagar o aluguel desse mês. Mais uma vez, grande vitória, amém? Olha só a nossa bailarina lá também. Nath, beijo. Amém. Deixa eu dar um spoiler de uma série de ensinos que eu vou dar para vocês. Acredito que a partir da próxima semana. Eu não sei se vocês acompanham, mas para aqueles que já viram a repercussão na internet, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do que a Fox News dos Estados Unidos divulgou, a respeito dos seres extraterrestres, a respeito dos discos voadores e dos fenômenos ufológicos. E o grande questionamento da igreja é: pastor, existe ou não existe? Deixa eu te falar um negócio. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Olha para quem está do teu lado e diga: você é um extraterrestre. Nós um dia voltaremos para casa, e lá não é o nosso destino, é a nossa origem, amém? Agora deixa eu te falar. A Bíblia fala
de forma muito profunda sobre o assunto, e eu quero fazer essa abordagem para vocês, deste mundo paralelo ou deste submundo, onde criaturas espirituais passam de lá para cá, se materializam e são acompanhadas de sinais. Eu não posso me ater muito, porque senão vou prolongar, mas eu gostaria de dizer que vai ser uma série muito interessante, e gostaria de dizer para vocês, que este momento é profético, não é por acaso, que o Pentágono, o Serviço Secreto, a CIA, está liberando estas informações. O mundo deve ser preparado por conta da profecia bíblica que vai se cumprir, onde a igreja de Cristo será arrebatada. E eles vão dizer que nós fomos abduzidos, sugados, tirados da terra. Amados, é algo bíblico. Nós precisamos nos dobrar e buscar na Bíblia aquilo que está por acontecer. É algo profético que está se cumprindo e não vai parar por aí. Muitos cristãos que não têm boa base bíblica podem se perder. Olha o que diz em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Projeta para mim, por favor. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e diga comigo, e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós, que é Cristo Jesus. Então você precisa entender sobre o que está para acontecer. Aquilo que para nós era só ficção, e Hollywood durante muito tempo se preparou para poder transmitir, obrigado, tudo aquilo que nós estamos vendo agora. Então, para falar com tanta exatidão o que eles falam, gente, eles tinham inspiração. Eles tinham uma comunicação com o lado de lá. Porque tudo é muito sério. Agora, o reino espiritual existe. Principados, potestades, espíritos enganadores, hostes espirituais da maldade, esta coisa de se materializar, transmutar, teletransporte. Amados, é tudo muito sério. Tudo isso só confirma aquilo que a Bíblia já nos disse. O fim está próximo. E deixa eu te falar mais. Precisamos orar por conta de um grande desarranjo natural que vai acontecer com o nosso planeta. Com muita chuva, com muita catástrofe, com muito estrago, com muita destruição. Precisamos orar pelo nosso planeta. Precisamos interceder pela nossa nação. Nós vimos ano passado o que aconteceu com o Sul, que foi assim, muito triste. E nós precisamos, amados, entender qual é o nosso papel na terra, nesta hora. Somos intercessores do Altíssimo. A sua vontade vai se cumprir. E a gente gostaria que a coisa melhorasse. Mas na verdade a coisa pode piorar. Mas Deus estará conosco. E o seu propósito há de se cumprir na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Pai, como a tua presença é especial em nosso meio. Nós estamos aqui porque o Senhor está aqui. Nós viemos para cá para te cultuar, para te oferecer a nossa vida como sacrifício
racional. Nós sabemos o que estamos fazendo aqui. Nós sabemos quem Tu és. Tu és o Deus dos deuses, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o nosso único e suficiente Salvador. Não existe outro além de Ti. Por isso Te entronizamos, Te coroamos e Te entregamos todo louvor, toda honra e toda glória, hoje e todo sempre. Obrigado, Senhor, porque as escamas caíram dos nossos olhos. Obrigado porque o Senhor tratou o nosso coração e compreendemos aquilo que outrora não compreendíamos. Te entregamos o nosso reconhecimento e gratidão, porque somente Tu és o nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Queremos a Tua presença, Senhor, neste lugar. Queremos a Tua unção aqui, Senhor. Queremos que a Tua chuva serôdia e temporã caia sobre nós. Oh, requei calabasuri kei kalanayas, hashere kalabanus likei kanayas. Oh, rebalabaste. Aquele que está frio, trate de aquecer o seu coração. Aquele que está distante, trate de se aproximar. Aquele que está indiferente, entenda o tempo profético, porque o ponteiro do relógio está quase se cruzando. Aquilo que Deus tem para fazer vai acontecer e a sua palavra se cumprir. Desperta, igreja, abre os olhos para viver aquilo que o céu tem para esta geração. Se curve, se prostre, coloque o teu rosto em terra, clame pelo perdão, pela restauração, pela reconciliação. Santifica a tua vida. Oh, requei calabasuricandas. Oh, xeriahalabaste. Eis que o mundo verá o leão rugir. Oh, requei calabasteriandalanaste. Ele era a ovelha, o cordeiro imolado, aquele que tira o pecado do mundo. Mas chegará uma hora que o seu juízo se estabelecerá, a terra tremerá, e não ficará pedra sobre pedra, com o rugir do leão e com o suar da trombeta. Corre quem calabasturi que calanaste, oh rique calabaste, oh reramalabababasso, oh remanaste. Desperta o teu povo, desperta a tua igreja, Senhor. Tira as vendas dos olhos, tira a mordaça da boca, tira as correntes dos punhos e dos pés. Oh, rebalabas tu requei calanaste. Você é mensageiro do céu. Você é pregador do ano aceitável do Senhor. Abra a tua boca. Pregue em tempo e fora de tempo. Oh, riquei calabasteriandalanaias. Vocês verão aqueles que são do Senhor serão confirmados. Oh, riquei casteirabalabaço. Oh, rirequei calamanaço. Ore em línguas.
Vamos encher este lugar com a unção do Senhor. Comece a orar no Espírito Santo. Oh, requei calabasto, she calabasto. Oh, rebalababaço. Coloca para fora. Abre a boca. Comece a orar no Espírito Santo. Oh, rebalabababasto. Oh, rebalabasto, rialabasto, xerabalabaias. Oh, rique calabasto, rebalaias. Oh, rebalabaias, xuriandalabasto, riandalabasto, rique calabasta, rebalabaias. Oh, rebalabasto, reque calabasto, riandalamaste. Oh, rebalabasto, recai caxiriela baianaste. Oh, rebalaste, riandalamaste, riandalamaste. Não para, continua. Oh, rebalabasto, rebalanaias. Não para. Oh, rebalaia na xiriquei calabaste, riondalanaste. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando. O rei está voltando, o rei está voltando. Ele vem me buscar. Mais uma vez. O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta está soando para os santos. O rei, aleluia, ele vem me. Mais uma vez, bem forte, aleluia. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. O rei está voltando, o rei está voltando, aleluia. Ele vem me buscar. Vai ser uma triste hora para alguns, mesmo sendo igreja. A mulher vai procurar o seu marido e ela vai encontrar somente a sua última peça de roupa. O marido vai buscar e procurar a esposa e não vai encontrá-la. Não se trata de um banho demorado, se trata do chuveiro ligado, sem ninguém dentro daquele banheiro. Pais procurarão os seus filhos, que não estarão mais nem no berço e nem na cama. Imagine vocês o colapso que vai ser no mundo. Motoristas desaparecerão, pilotos de aviões, maquinistas nos trens.
vai ser um caos no mundo, mas o céu vai estar em festa, porque os santos do Senhor vão ser recolhidos, do mesmo jeito que aconteceu com Enoque, do mesmo jeito que aconteceu com Elias. O céu vai receber num piscar de olhos, como um flash. A Bíblia fala a respeito da vinda de Jesus, assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Nós precisamos pregar isso, igreja. E nós precisamos entender que vai acontecer como nos dias de Noé, onde eles viviam uma vida normal, trabalhavam, se casavam, tudo parecia aparentemente normal. Um louco estava construindo uma arca por 100 anos. E ele, como profeta, dizia: vai haver um dilúvio sobre a face da terra. Mas ninguém acreditava. Até que Noé e sua família entra na arca com um casal de cada espécie de animais. E Deus sela esta arca por fora. E as comportas dos céus foram abertas. E uma grande inundação aconteceu. Estudiosos dizem que a arca está no Monte Ararat. Amados, que nós possamos entrar no céu todos juntos. Família, esposa, marido, filhos, as pessoas que nós gostamos, queremos bem e amamos. Amém? Vamos cantar de novo? O Rei está voltando, o Rei está voltando. O meu nome a chamar, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. De novo, o Rei está voltando, a trompeta, o teu nome, olha para quem está do teu lado, o teu nome a chamar, o Rei está voltando, o Rei, bem forte para terminar, aleluia, Ele nos buscar, glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 26, do versículo 12 ao 22. Gênesis 26, de 12 a 22. Quero falar a respeito dos 3 poços de Isaac. Vamos ler o texto sagrado. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Diga comigo, a bênção do Senhor faz diferença. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: você precisa conhecer e experimentar esta diferença. A palavra diz que Isaac semeou. A Bíblia nos ensina que ele semeava, porque só tem uma colheita abundante aquele que planta. E aquele que planta é porque aprendeu a confiar. Porque a partir do momento que ele enterra sua semente, somente a graça e favor de Deus para fazer aquela semente morrer,
romper o solo, germinar, crescer, florescer e dar frutos. O texto diz que ele colheu 100 por 1. Profetiza sobre a vida de quem está do teu lado e diga: você vai colher 100 por 1 na tua vida, em nome de Jesus. E o segredo é porque o Senhor o abençoava. A Bíblia diz que Deus nos abençoa e não acrescenta dores. Quando o tempo de Deus se estabelece, nós vamos viver tudo aquilo que não desfrutamos na nossa vida lá atrás. E diz mais a Bíblia, no 13: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possui ovelhas e bois em grande número e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Você sabia que o teu crescimento vai trazer ônus e bônus na tua vida? Você vai experimentar de coisas boas, mas você vai enfrentar coisas ruins. Diz a palavra que tudo aquilo que Deus fazia na vida de Isaac como servo do Senhor, serviu para que os filisteus lhe invejassem. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Esta é uma condição que nós vamos viver e o mundo vai reconhecer. Que aquilo que acontece na nossa vida não é fruto da nossa própria força. É por conta da mão estendida de Deus que nos abençoa. Imagina o rei Abimeleque. Ele chega e diz: é melhor você se afastar de nós, porque vocês se tornaram muito mais poderosos do que nós. Sabe por que muitas vezes nós patinamos e não saímos do lugar? É porque nós queremos, na nossa própria força, no nosso braço de carne, de acordo com a nossa capacidade, habilitação, preparo, treinamento, alcançar alguma coisa. Tudo isso que eu falei é importante, mas eu quero te falar que é a bênção de Deus que vai te habilitar. Imagina só, aquele que tenta pescar e não pega nada. Agora, no tempo de graça, não é mais você que pesca, é o peixe que vai pular no teu barco. É Deus quem vai dizer onde está o cardume. Foi isso que aconteceu com Pedro quando ele teve a pesca maravilhosa. Você precisa compreender que tudo aquilo que você está buscando e queimando os neurônios, se desgastando, se estressando para viver, Deus já tem preparado para a tua vida. Você precisa crer, porque é a fé que vai virar esta chave. É Deus quem vai operar tudo em todos segundo o teu propósito, o seu propósito e vontade. 17. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Ele pensa: o rei Abimeleque me despediu em paz e me prometeu que não lutaríamos. Então ele acampa e ele habita ali. Mas algo acontece. E tem coisa que a gente pensa que é natural, mas por detrás de muitas coisas com aparência natural, é espiritual, porque o diabo, ele está por detrás. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavavam nos dias de Abraão, seu pai,
porque os filisteus os havia entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já o seu pai lhes havia posto. Imagine vocês a importância de um poço com água abundante no deserto. E por conta de inveja, os poços eram entulhados, para que ninguém bebesse da água do pai Abraão, para que o nome do Senhor não fosse glorificado. Você sabia que toda bênção que acontece na nossa vida repercute, reverbera, chega longe, e muitos que são arautos, mensageiros do inferno, não querem que o nome de Deus seja glorificado, porque o nome de Deus vai ser glorificado através das tuas conquistas, através das tuas vitórias, através das tuas bênçãos, através do teu testemunho. E o diabo não quer que o nome do Senhor seja glorificado. Então vamos entulhar estes poços, porque quem passa por aqui vai ver só um poço entulhado, não vai dizer é o poço de Abraão. Quem é Abraão? É o pai na fé dos hebreus. Então era uma forma de impedir o nome do Senhor de ser glorificado. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Preste atenção. Nós precisamos compreender este ponto na nossa vida. Tem gente que cava e não encontra nada, porque cava sem a direção do Senhor. Mas quando você cava onde Deus diz, é aqui que eu quero que você cave, mesmo que outros já tenham cavado e não tenham encontrado água, a água vai brotar, porque o Senhor é com você, porque o Senhor tem uma palavra para entregar para você. Eu me lembro de um irmão que queria abrir o seu negócio, e ele perguntou para várias pessoas: você acha que eu devo abrir? O que você acha desse ramo? Eu não tenho experiência nesta área. Até que Deus disse: eu sou contigo. Onde você põe o pé, esta porta que você vai abrir prosperará. E mesmo com receio no coração, ele abriu confiando nesta palavra do Senhor e prosperou grandemente. O problema é que você vai perguntar para quem tem dúvida, para aquele que é incrédulo, para aquele que é descrente: quem é que está regendo a tua vida? Quem é que está te dando orientação? Quem é que está te dando instrução? Olha o que diz em Romanos capítulo 8, versículo 14. O Espírito Santo de Deus deve dirigir você, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. Você não é guiado pelas tuas emoções, você não é guiado pelos teus sentimentos, você não é guiado pelas suas expectativas, você não é guiado por pessoas, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque muitos são usados pelo Senhor, mas a maior parte é usada pelo inimigo. E o que tem de crente que a fé morre porque ele ouviu uma pessoa errada. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. A água foi motivo de briga. Então cavaram outro poço, e também por causa desse poço contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, como por este não contenderam. Chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor,
e prosperaremos na terra. A experiência de Isaac com os 3 poços não é apenas um relato histórico. Trata-se de uma poderosa representação espiritual da sua caminhada como servo do Deus Altíssimo, em meio às adversidades, perseguições e promessas divinas. Eu gostaria que você entendesse isso: adversidades, perseguições e promessas divinas. Quando você tira os olhos das promessas que Deus te faz, você vai parar por conta das adversidades e perseguições veladas ou explícitas. Preste atenção, tudo que o inimigo quer fazer é que você pare. E o reino de Deus, ele não para, ele sempre avança, rumo a um propósito. Por isso você precisa compreender o porquê que você está parado, o porquê que você está estático, o porquê que você está paralisado. E quanto tempo faz que a tua vida não tem novidade? Tudo está sempre do mesmo jeito, tal e qual. Porque você não se move mais segundo a palavra de Deus. E Deus está te falando, hoje é hora de desentulhar os poços do teu coração, para que água brote, para que você viva tudo aquilo que eu tenho preparado para a tua vida, em nome de Jesus. Cada poço revela uma etapa do processo de amadurecimento espiritual, mostrando que a bênção de Deus não elimina as lutas. Tem gente que pensa, eu vou para a igreja, eu não vou ter mais lutas. Aí ela testifica depois, eu nunca lutei tanto. Lá fora a gente lutava e perdia, mas agora temos uma esperança. Nós lutamos e vencemos, porque o nosso general é Cristo. Cada poço revela uma etapa do processo de amadurecimento espiritual. Eu não sei você, mas você precisa, eu não sei você, mas eu procuro amadurecer com cada processo que eu passo. E são processos duros. Talvez vocês não resistiriam. Amado, trabalhar numa empresa, fazer algo secular, investir num sonho, tudo isso é importante e eu não subestimo, mas eu quero te falar uma coisa. Alguns são chamados para irem à frente. Alguns são chamados para liderar. Alguns são chamados para ser boca de Deus. Olha a responsabilidade de um pastor. A Bíblia fala em Apocalipse que um pastor é o anjo da igreja. A Bíblia relata através de João, exilado na ilha de Patmos, fala com o anjo da igreja, das 7 igrejas da Ásia Menor. Deus não falou com outra pessoa, Ele falou com o mensageiro, o anjo da igreja. Então imagine vocês, tudo aquilo que o inferno arquiteta para que a obra de Deus pare. O diabo tenta todos os dias entulhar os poços. Mas quando nós temos uma igreja vigilante, nós não permitimos que os nossos poços sejam entulhados. Nós vamos entender melhor isso. A experiência de Isaac com os 3 poços não é apenas um relato histórico, trata-se de uma poderosa representação espiritual da sua caminhada como servo do Deus Altíssimo, em meio às adversidades, perseguições e promessas. Diga, eu não paro, porque tem promessas para a minha vida. Olha para quem está ao teu lado e diga, não pare, tem promessas para você.
Cada poço então revela uma etapa do processo de amadurecimento espiritual, mostrando que a bênção de Deus não elimina as lutas, mas sustenta o crente até o cumprimento desta promessa. Ezeque, o poço da contenda. Tem coisa que a gente vai fazer que a gente pensa era melhor não fazer nada, porque depois que eu fiz isso, olha a contenda. Sabe o que significa Ezeque? Contenda, disputa, conflito. Olha onde o diabo nos prende. Isaac havia prosperado grandemente. A bênção divina estava sobre a sua vida e isso despertou a inveja dos filisteus. O primeiro poço simbolizava o início das oposições que surgem quando alguém carrega a evidência da presença de Deus. Como é que pode? Nós estamos aqui com estes poços há tanto tempo, estamos sofrendo porque não encontramos água. Eles abrem os poços e brota água. Então, não houve guerra, mas o inimigo se levanta através da inveja, através da contenda, através da disputa, através do conflito. E algo tremendo acontece aqui. Eu imagino que Isaac diz: não falem nada, não vamos brigar, não vamos discutir, não vamos contender, não vamos cair na armadilha do inimigo, vamos olhar para aquilo que nosso Deus tem capacidade de fazer. Eles querem ficar com esse poço? Vamos deixar para eles. Agora, precisamos compreender então as verdades espirituais deste poço de Ezeque. Toda promessa traz resistência. Preste atenção. Sabe por que você enfrenta o que você enfrenta? Por conta de uma promessa que talvez não tenha se cumprido ainda na sua vida, mas vai se cumprir. O inferno sabe disso. Aí o inimigo tem que se levantar, ele tem que conter você. Eu sei como é que funciona. Tem dia que a gente abre o olho, ou abre os olhos, e volta a fechar de novo. Eu conversei uma vez com um irmão, ele disse: pastor, eu queria ter morrido dormindo, eu não queria acordar mais. Tamanho é o desgosto que eu enfrento na minha vida. Preste atenção, nunca se acovarde. Eu sei que não é fácil, mas cada vez que você abre os teus olhos, você vai abrir os teus olhos para vivenciar tudo aquilo que ainda não aconteceu na tua vida, e está por vir. O melhor de Deus está por vir na tua vida. Aleluia. Então, quando você abrir os olhos, você diz para o inimigo: a peleja hoje vai ser dura para você, porque sempre é o inimigo que te lembra: a peleja vai ser dura para você amanhã, segunda-feira, essa semana não vai ser fácil, te prepara. Mas quando você está cheio dessa autoridade e fé, você vai dizer: eu só quero te lembrar uma coisa, diabo, abrir os olhos, e este dia, esta semana, vai ser de bênção, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Amém? Toda promessa atrai resistência, então é por isso que você enfrenta o que você enfrenta. Agora, a prosperidade espiritual de Deus incomoda aqueles que são carnais. São poucos que celebram com você, que fazem festa com você, que bate palmas, que elogia. São poucos. Mas nada vai impedir o nome do Senhor de ser glorificado na tua vida, porque o diabo, ele não pode reter a propaganda da tua
bênção em nome de Jesus. A bênção de Deus desperta oposição visível e invisível. E você sabe do que eu estou falando. Os filisteus não discutiam porque o poço era pequeno para todos que estavam ali, mas pelo favor de Deus na vida de Isaac. As pessoas gostam de conversar com a gente e ouvir que as coisas não estão bem. E você erra neste ponto. Você compartilha com as pessoas erradas que você não está bem, que as coisas não vão indo bem. E o inimigo se alegra quando você abre a sua boca para declarar as suas dificuldades, as suas crises, os seus conflitos. Agora, essa presença que fez brotar água do poço entulhado, o que representava? Revelava a presença de Deus com Isaac, falava de vida, sobrevivência, prosperidade e futuro. Diga comigo: vida, sobrevivência, prosperidade e futuro. João 7,38 diz: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe quando vai fluir rios de águas vivas de dentro de você? Quando você estiver cheio da presença de Deus. Sabe o que impede este rio de fluir, este poço de fluir? Um coração entulhado, uma vida entulhada, uma mente entulhada. O inimigo sempre tentará disputar aquilo que produz vida. Muitos crentes vivem Ezequiel, conflitos familiares, perseguições, críticas, oposições ministeriais, ataques emocionais. É assim que o inimigo entulha os nossos poços, da nossa vida, do nosso trabalho, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, do nosso ministério, da nossa vida cristã, da nossa igreja. O primeiro poço ensina: por que estou passando por esta luta? E não importa quanto tempo de crente você tem, o inimigo sempre faz você perguntar isso: por que é que eu estou enfrentando esta luta? Como se Deus fosse injusto. Porque se Deus fosse justo, você não estaria passando pelo que você está passando. E eu sei que muitas vezes o deserto é grande, o estreito, o aperto. Mas Deus permite certas coisas em nossa vida para nos preparar para o grande dia da vitória. Foi assim que aconteceu com José. Ele precisou ser tirado da família, traído pelos próprios irmãos que jogaram ele num buraco e que conversavam: como é que nós vamos matar José? Até que uma caravana dos ismaelitas passa perto, eles avistam, e eu acredito que Rubem diz: vamos vendê-lo, assim ele vai ser levado para longe daqui e acaba o nosso tormento. Mas eles queriam matar José, tanto é que simularam esta história com o pai, e disse: está aqui a capa dele, cheia de sangue, ele foi devorado pelas bestas feras. Ele é vendido como escravo. Mas como começou a trajetória daquele que se tornou príncipe do Egito, governador do Egito, o segundo em autoridade no Egito, começou com um buraco. Então, se você está no buraco, se você está no fundo do poço, se anima, porque José é um exemplo para nós. Ele foi ser vendido como escravo. Imagine vocês, um escravo, ele era exposto de forma vexatória, nus ou quase desnudos.
exibidos como mercadoria numa praça. Mas Deus preparou um dos melhores compradores, que foi Potifar. Ele foi para uma casa abençoada, ou que precisava da bênção, porque ele entra ali e ele organiza tudo. Onde você chega, a bênção vai com você. Diga isso: onde eu chego, eu levo a bênção comigo. Olha para quem está do teu lado respeitosamente. Você vai fazer assim, ó: passa um pouco dessa unção para mim. Passa um pouco dessa unção para mim. Amém? Aí ele vai para a casa de Potifar, e aquele lugar começou a ser muito abençoado, e Potifar percebeu isso, e sentiu muito no coração quando o diabo usou a mulher de Potifar. Aquela cavalona investiu contra a vida do José, jogou charme para cima dele, estava usando perfume árabe. Aquela mulher já estava chavecando o menino inocente, ingênuo, puro, virgem. Investiu contra o garoto. Você acha que o garoto não queria? Ele estava doido. Presta atenção, hormônios não se convertem, amados. É demônios. O menino estava aceso nessa idade. A mulher começou a fungar na orelha dele. Baiana, falando: vem cá que eu vou te dar um cheiro, menino. Segurou a roupa dele, ele saiu correndo, desesperado, desenfreado, desembestado. Quem viu falou: aconteceu alguma coisa. Acharam até que ele tinha culpa quando ela contou a história, mas era ele fugindo do pecado. Sabe por quê? Preste atenção. Você não pode trocar a promessa de Deus por uma tentação passageira e momentânea do diabo. Ele sabia disso. O que Deus tem para mim é muito maior do que dormir com essa potranca, essa mulher doida, alucinada, tarada. Ele sai correndo e falou: aqui para você. Aí ela inventou uma história, falou: o menino aqui tentou me seduzir, me agarrou, passou a mão em mim. Aí ele foi preso. Em momento nenhum ele se justificou. Ele foi para a cadeia em silêncio, pagou a sua pena. Eu acredito que Potifar já conhecia a fama da mulher dele, e todo mundo conhecia a fama de Potifar. Aí ele chega na cadeia, ele põe ordem lá. Sabe o que ele vai fazer na cadeia? Ele vai lidar com gente difícil, porque ele tinha que passar por essa matéria na faculdade. Como que ele ia ser governador, príncipe, o segundo Egito, se não sabe lidar com as demandas, pequenas ou grandes? Preste atenção, você quer crescer? Tem que aprender a lidar com as demandas. Tem gente que não sabe lidar com as demandas. Qualquer coisinha fica irritado, qualquer coisinha briga, qualquer coisinha discute, qualquer coisinha fica alucinado, perde a estribeira e retarda a bênção. Isso quando não cancela a bênção. Então ele foi para a cadeia. O copeiro e o padeiro tiveram um sonho, antes não tivesse falado para José. O padeiro disse: eu tive um sonho. Ele falou: o teu sonho quer dizer o seguinte: você vai morrer. E o copeiro disse: você vai voltar a servir o rei. Quando você sair da cadeia, se lembre de mim. Demorou 2 anos para ele lembrar de José, mas se lembrou. Sabe o nome disso? Tempo de Deus. Diga para quem está do teu lado: eu não sei se você sabe, mas Deus tem um tempo para cumprir as promessas na tua vida. Diga: elas vão se cumprir. Mais uma vez, elas vão se cumprir. Amém? Por que estou passando por essa luta? Agora, só para terminar a história de José. Ele sai da cadeia para revelar um sonho.
ninguém conseguia revelar o sonho para o faraó. Sabe por que ele revelou? Falei igual Tiririca, que revelou. Sabe por quê? Porque esse tempo todo, desde o poço, desde a casa de Potifar, desde que ele foi vendido como escravo na praça, desde da cadeia, ele estava em consagração. Ele estava na presença do Senhor. Pergunta que eu te faço. Agora eu vou te apertar sem te abraçar. Você anda na presença do Senhor? Que a gente fala que anda, mas a gente não anda. A gente não sabe lidar com certas coisas tão pequenas. A gente perde a calma, a paciência, a mansidão. A gente fica desnorteado, porque a gente não sabe em quem confiar. Frequentemente, as maiores crises surgem exatamente onde existe uma promessa da parte de Deus. Imagina só, quando os irmãos de José souberam, eu sou aquele que vocês entregaram e venderam como escravo. Mas vocês foram ousados, porque se vocês não tivessem feito isso, eu não estaria aqui. Interessante que José ele foi abençoado, mas ele arrumou um cantinho bem longe do palácio para a família. Vocês vão morar comigo, um pouquinho longe da minha casa. Não quis trazer para perto. O segundo poço, Sitna, o poço da inimizade. Então cavaram outro poço e também contenderam. Os filisteus contenderam sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna, que significa acusação, inimizade, hostilidade, perseguição intencional. Os filisteus não davam sossego. É assim que o inimigo faz. Ele usa coisas e usa pessoas. Aqui a oposição se intensifica. É interessante que a gente quer que os nossos problemas se resolvam, é ou não é? Lembra da fornalha? Ela aqueceu 7 vezes mais, para que aparecesse lá dentro o terceiro homem. Quando o fogo começa a esquentar, a superaquecer, não se desespere. Jesus está com você. Amém? Não era mais apenas disputa territorial. Agora havia uma resistência pessoal contra Isaac. Pressão, opressão e oposição. Tem gente que manda mensagem para mim justo agora. Fala de disputa de poder. E Deus te fortalece nestes momentos. A palavra Sitna possui ligação com a ideia de Satanás como adversário e acusador. Agora deixa de ser natural e passa a ser espiritual de forma escancarada, não é normal. Ele te provoca e ataca nas tuas emoções para te desestabilizar. Sabe aquela coisa? Eu perco o estribeiro, eu desestabilizo, eu perco o equilíbrio, eu saio do prumo. Preste atenção, mais importante que a reação é a ação. Jesus nunca reagiu, Jesus agia. Aquele que tem o Espírito Santo vai agir. E Deus vai te dar sabedoria, discernimento e estratégia para vencer. Isso revela um princípio profundo. Existem batalhas que deixam de ser naturais e se tornam espirituais. O que Sitna representa? Ataques persistentes. Agora não são mais assim ataques distantes uma vez ou outra. Agora eles são persistentes.
e são mais frequentes. Perseguições injustas. Janaína, dá para parar de mandar mensagem? Filha do Altíssimo. Ataques persistentes, perseguições injustas, desgastes emocionais, oposição contínua, guerras espirituais. Você tem que saber o lugar que você está, o estágio que você está, para você saber quem é o teu inimigo e vencê-lo. O teu inimigo não é carne e sangue, como diz a palavra em Efésios 6:12. A tua luta não é contra pessoas humanas, feitas de carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, espíritos enganadores e hostes espirituais da maldade. O inimigo percebeu que Isaac não desistiria em Ezequiel. Então a resistência aumentou, porque o diabo quer que você desista. O inimigo quer que você desista. Diga bem forte para o inimigo ouvir: eu não vou desistir. Mais forte. Mais forte. A palavra diz que Deus não se agrada com aqueles que desistem, com aqueles que retrocedem, com aqueles que deixam o seu arado. Deus está com aquele que não desiste. Então diga: a partir de hoje eu vou ser um teimoso santo. Diga: a partir de hoje eu vou ser um teimoso santo. Eu não vou desistir. Sabe por que eu estou falando isso? Tem muita gente que essa semana ainda falou em desistir. Eu vou parar, eu não aguento mais, já deu para mim. Eu agora estou partindo para outra. A gente gosta da zona de conforto, é ou não é? A gente não gosta de desafio, amados. Olha o nosso hino: deitado eternamente em berço esplêndido. É isso que a gente gosta. Só que daí Deus fala: quer vitórias grandes? Olha só, nós temos algumas vitórias na nossa vida e nós celebramos, glória a Deus, aleluia, amém. Aí Deus diz assim: eu estou te preparando para coisas muito maiores. Diga: eu creio. Diga: Deus renova as minhas forças. Diga: Deus me fortalece. A grande lição de Isaac: Isaac não entrou numa guerra desnecessária. Diga: eu não vou entrar numa guerra desnecessária. Olha só, ele não revidou. Dá vontade de revidar, não dá? Teve um irmão que falou: pastor, eu vou pegar o outro irmão, aleluia, pelo pescoço, e vou esfregar a cara dele no asfalto. Eu falei: não, irmão, não faz isso não. Ele falou: não, eu estou na carne. Eu falei: irmão, a gente tem que andar no Espírito. A Bíblia diz: andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Às vezes eu entro numa luta na internet, sabe, as pessoas são muito injustas, né? Esses infernautas que ficam postando as coisas contra a gente, é infernautas, é para roubar a paz. Aí eu tenho um exercício, vou ensinar para vocês. Eu coloco lá a resposta, eu fico 2 horas fazendo, aí depois eu apago tudo. Sabe por quê? Porque eu tenho que dar testemunho. Se a pessoa do outro lado não dá, eu tenho que dar. Não responda ao tolo segundo as suas tolices. Agora diga comigo: o justo não se justifica. Ele não revidou, ele não criou violência, ele não abandonou a promessa, ele simplesmente continuou cavando. Tem que fechar. Eles querem ficar com esse poço? Deixa para eles, vamos cavar outro. Tem mais 2 para a gente cavar. Cavou. Aí, não, eles querem ficar com esse também? Deixa para eles. E ele foi para o 3º poço. E Deus foi com eles nesse 3º poço.
acabou a perseguição dos filisteus. Amém? Ele simplesmente continuou cavando. Isso demonstrou maturidade espiritual, maturidade emocional, domínio próprio e confiança na providência divina. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que Deus quer fazer com essa história de poço. Amados, meu pai cavava poço. Eu sei o quanto é duro cavar um poço. Para a gente deixar para os outros. Deus sabe o que está fazendo. Diga, eu só preciso confiar. Diga para o teu irmão aí, fala assim, você é incrédulo, né? Diga, espírito mal, sai dele. Diga aí, você é muito incrédulo. Romanos 12, 18 diz, se possível, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Como é que diz a nossa tradução? Se possível, tende paz com todos. Às vezes não é possível, não é? Aí você vai entender que esta paz quem traz para o teu coração é o próprio Deus. Amém? Agora o terceiro poço, Reobote, o poço do alargamento. Porque agora nos alargou o Senhor. Reobote significa lugar amplo, alargado, expansão, espaço preparado por Deus. Depois da contenda e da resistência, Deus conduz Isaac para um lugar de ampliação. Aqui existe uma revelação extraordinária. Deus não permitiu as lutas para destruir Isaac. Deus usou o processo para conduzi-lo ao lugar certo. Aqueles que te perseguem, que são injustos contra você, que te caluniam, injuriam, difamam, julgam, censuram, criticam. Vai chegar uma hora que eles vão cansar e vão dizer assim, não adianta lutar contra eles não. Não adianta. É maior quem está com eles. Vamos parar com isso. Amém. Fala do crescimento preparado por Deus. Os filisteus pararam de contender, não porque mudaram de coração, mas porque Deus abriu espaço onde ninguém podia impedir, onde ninguém podia entrar mais. Vai chegar uma hora que Deus vai te cercar. E você vai entender o que eu estou falando. O princípio espiritual de Reobote, quem permanece fiel durante Ezequiel e Sitna, chegará em Reobote. Existe um lugar de alargamento preparado por Deus, para quem persevera, para quem não abandona a promessa, e para quem continua cavando, mesmo cansado. E eu vou parar por aqui por causa do nosso tempo. Vamos ficar de pé? Eu gostaria que a Leise cantasse aquela música. Eu lembrei dela agora há pouco, que eu fui tomar um café com o Everaldo lá na Copa, e o café estava frio. Aí, a gente deu uma golada, e olhamos um para a cara do outro e cantamos, se tentaram matar os teus sonhos. Mas tinha um chazinho quente, vem cá. Enquanto eles se preparam aqui, vamos orar. Diga assim, Senhor, nós cremos no Reobote que o Senhor tem para a nossa vida. Um lugar de expansão, um lugar amplo, um lugar de alargamento, um lugar da promessa, um lugar onde vai brotar água e ninguém vai poder entulhar este poço. Nós cremos no que está por acontecer na nossa vida, como teus filhos e igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar juntos? Vamos fazer melhor? Vamos cantar juntos, vai lá. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu
letra. Se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido, perdeu a visão. Não desista, não pare de ver. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de aguardar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os seus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Diga assim: existe uma unção, Senhor, sobre a minha vida, sobre a tua igreja. Eu pego esta palavra e guardo no meu coração. Eu sei que o Senhor tem promessa para mim. Eu não sei dimensionar, mas eu sei que tu és um Deus grande e poderoso. Eu sei que o Senhor cuida de mim e que a tua graça e favor é sobre a minha vida. Por isso eu confio, eu descanso e eu espero em ti, em nome de Jesus. Olha para quem está do teu lado, respeitosamente, coloca a mão direita, que é a mão de autoridade, no ombro, e diga assim: eu profetizo que o melhor da tua vida está por vir, e que, querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Creia no impossível, porque tudo é possível ao que crê. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pode sentar. Vamos separar o nosso dízimo e a nossa oferta para entregar para Deus. Preste atenção no que eu vou falar. Agora é a hora de você desentulhar os poços da tua vida financeira, econômica e material. Você não imagina a importância desse momento na vida do crente, porque só quem participa deste momento é aquele que crê mesmo. Porque se você olhar muitas vezes para a tua condição, você não vai fazer o que Deus tem te pedido. E muitas vezes nós somos tão resistentes porque nós não queremos cuidar da casa de Deus, nós não queremos contribuir, nós não queremos fazer a nossa parte. Semana passada eu falei da irmã Nice. Levanta a mão aí, irmã Nice. Essa senhorinha linda, especial, muito querida, ela é dizimista e ofertante neste lugar. Ela dá o dízimo dela, a oferta da ceia. E quando a gente faz o apelo da oferta do aluguel, ela não pensa duas vezes, é uma das primeiras pessoas que contribui. Agora me diga uma coisa, ela é uma senhora aposentada? E que trabalha ativamente, graças a Deus. Mas ela faz mais do que muita gente que está em plena saúde, em plena atividade, com um trabalho muito bom, que ganha um salário 10, 15, 20 vezes melhor do que o dela, a mais que ela. Mas Deus aprove escolher uma senhora com este coração. Diga aí, Deus nos escolhe pelo coração, não pelo bolso. Mas o coração revela o bolso. Jesus disse assim, que
Onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Eu gostaria que a nossa igreja se posicionasse. Eu gostaria que você se tornasse dizimista, ofertante, semeasse, mas com fidelidade, com verdade, sinceridade, honestidade, transparência, integridade. Eu estava falando com uma pessoa hoje à tarde, ela disse: pastor, entreguei o meu dízimo, depois da palavra de semana passada, e algo já foi liberado, gente, na vida dessa pessoa, sobrenatural. Diga, funciona, amém? O Pix está em tela, vamos cantar essa música de novo? Separa o teu melhor, vamos ficar em pé. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que é fôlego destes pulmões. Vamos, louve o Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que é fôlego destes pulmões. Vamos, louve o Senhor. Pai, presta atenção no que eu vou dizer. Uma coisa que Deus trouxe ao meu coração, eu quero compartilhar com vocês. Nesta hora, vocês precisam orar com fé. Às vezes eu vejo que os irmãos estão orando e você está distraído, olhando para o teto, comendo cutica, olhando no relógio, né? Já se preparando para sair correndo. Não, é a hora da gente orar, mas orar bem orado, com fé e autoridade, para esmagar a cabeça da serpente mesmo. Sabe por quê? Não adianta a gente fazer as coisas que a gente faz de qualquer jeito. Então agora é uma hora que você precisa realmente crer e usar a tua oração, a tua fé, a tua autoridade para ver o teu milagre em nome de Jesus, amém? Então é hora de você abrir a boca e orar. Pai, neste momento nós oramos juntos como igreja, nós repreendemos tudo aquilo que é malignidade, tudo aquilo que quer roubar a prosperidade do meio da tua igreja. Nós queremos, Senhor, profetizar a tua bênção, a tua graça, o teu favor, em nome de Jesus. Encontra agora este irmão e esta irmã, como o Senhor encontrou Isaac, em nome de Jesus, Pai, que eles possam ter uma vida de prosperidade, rompimento, de liberação, de multiplicação e de milagres, em nome de Jesus. Eu apresento a Ti, Pai, aqueles que têm uma demanda para a semana, aqueles que têm esta preocupação, que apresentam neste momento diante de Ti, aqueles que estão inquietos, aqueles que precisam de uma palavra para acalmar a alma, em nome de Jesus. Seja com este irmão, seja com esta irmã, Pai, em nome de Jesus, aplana os caminhos, prepara, Senhor, o caminho, abre a porta que ninguém vai poder fechar, em nome de Jesus. Seja com teu filho e com a tua filha. Honra, Senhor, este irmão, honra esta irmã, honra esse nosso amigo, esta nossa amiga, este convidado, este visitante. Estabelece, Pai, a tua graça, o teu propósito, a tua vitória, em nome de Jesus. Diga comigo, amém, e graças a Deus.
Amém? Olha para quem está ao teu lado e diga: hoje me convém jantar na tua casa. Vai comer a carcaça do frango que sobrou do almoço. Deus abençoe. Viu, gente? Só uma coisinha só. Eu vou entrar em jejum meia-noite, 3 dias e 3 noites. Eu gostaria só de receber uma oração de vocês. Pode ser? Glória a Deus. Abraça pelo menos 5 pessoas, vão para casa na paz, abençoados, em nome de